A paz do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre sua casa e sua família. Uma palavra rápida para nossa meditação, nosso deleite espiritual. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo é um tema polêmico em todos os lugares. Alguns crentes sinceros questionam sua prática, outros não estão convencidos de que o Novo Testamento trate dessa maneira ou dessa matéria com clareza. Eu sei que muitos são os argumentos. Há aqueles que preferem dar ocasionalmente uma oferta, buscando com isso substituir a prática do dízimo. Alguns outros, porém, seja por amor ao dinheiro, seja por dificuldades financeiras, não conseguem entregar as primícias de sua renda. Isso nós sabemos claramente, não conseguem entregar a Deus. Não creem, a verdade é essa. Há ainda aqueles que se dizem dizimistas, mas não são regulares na entrega de seus dízimos. Ainda outros se sentem no direito de administrar o próprio dízimo, entregando-o onde bem entendem. Finalmente, há os que entregam parte do dízimo como se estivesse entregando integralmente. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre este tão importante assunto é o que eu quero discorrer em rápidas palavras. Uma coisa eu sei: aquele que é fiel, com gratidão, com prazer e alegria, a bênção do Senhor repousa sobre a sua casa. Primeira coisa que eu quero deixar claro para nós aqui: o ensino sobre o dízimo está presente em toda a Escritura, porque alguns só pegam alguns versículos isolados, e uns defendem que é só no Antigo, outros defendem que no Novo não tem, mas em toda a Bíblia nós vemos claramente se falar sobre o dízimo do Senhor. Um exemplo: o dízimo está presente antes da lei, Gênesis capítulo 14, versículo 20, 28, versículo 22. Na lei, Números capítulo 18, versículo 21 a 26. Nos livros históricos, Neemias capítulo 13, versículo 10 ao 12. Nos livros poéticos, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Nos livros proféticos, Malaquias 3, do 8 ao 12. Bem como nos evangelhos, Mateus 23, 23. E também nas cartas gerais, Hebreus 7, 8. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Melquisedeque, e também podemos até discordar da prática do dízimo, mas não podemos negar que seu ensino seja claro em toda a Bíblia. Você pode até discordar, mas não tem como negar que o ensino do dízimo é claro em toda a Bíblia. A prática do dízimo fez-se no sacerdócio levítico, sacerdócio de Melquisedeque, e também no sacerdócio de Cristo, pois é Ele quem recebe os dízimos, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Então o dízimo você encontra em toda a Bíblia. Você pode até negar, direito seu, mas que nós encontramos. Segundo, a retenção do dízimo é um sinal de decadência espiritual. Pode estar certo disso. Toda pessoa que não devolve o seu dízimo, ele já está em decadência espiritual. Neemias capítulo 13, versículo 11, e Malaquias 3, 9, diz assim: estude atentamente as Escrituras e você verá que sempre que o povo de Deus vivia um tempo de esfriamento espiritual, a primeira coisa que ele deixava de fazer era entregar o dízimo. Primeira coisa, como se Deus fosse culpado das suas lutas, como se Deus fosse culpado das suas más administrações, como se Deus fosse culpado das suas misérias e maus decisões da sua vida.
Por outro lado, sempre que o povo se voltava para Deus em arrependimento, a prática do dízimo era restabelecida. Isso nós vemos em toda a Bíblia. O dízimo era uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. Terceiro, a entrega do dízimo é um ato de obediência a Deus. Malaquias 3:10. Os mandamentos de Deus não são dados, nos são dados para serem cumpridos, independente da circunstância. Deus nunca nos dá uma ordem sem nos dar poder para cumpri-la. A alegria e recompensa na obediência, muito embora nossa motivação em entregar o dízimo não seja a de alcançar os favores de Deus, mas glorificá-lo. Quando um servo de Deus o honra com as primícias de toda a sua renda, Deus promete encher seus celeiros e fartar de vinho seus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando um servo de Deus traz todos os dízimos à casa do tesouro, Deus promete repreender o devorador e abrir a janela do céu. Eu creio nisso, eu acredito até nas vírgulas da Bíblia Sagrada, eu creio em tudo que está escrito na santa palavra de Deus. E se você não crê, lamento, você está perdendo uma grande oportunidade. Quarto, a entrega do dízimo é um passo de fé. Malaquias 3:7. Antes de Deus ordenar ao seu povo que trouxesse o dízimo, ordenou-lhes que trouxesse o coração primeiro. Antes dele ordenar ao povo que trouxesse o dízimo, ele ordenou-lhe trazer o coração, chamou eles de hipócritas, os fariseus, porque eles traziam o dízimo, mas não traziam o coração. Mas Deus diz, antes de trazer o dízimo, traga o seu coração, porque se Deus rejeitar o seu coração, a sua oferta está rejeitada. Se ele aceitar o seu coração, a sua oferta está aceita. Isso é bíblico. Quando o coração se volta para Deus, o bolso também se abre. Glória a Deus, aleluia. E quinto, para encerrar, o dízimo é o recurso de Deus para o sustento da sua obra. Neemias capítulo 13, versículo 11 e 12. O dízimo não é nosso, não é meu. O dízimo não é dos pastores, é de Deus. Ele é santo ao Senhor. Devemos ter zelo, cuidado para administrar o que é do Senhor. O dízimo não é da igreja, é o Senhor Jesus quem o recebe. Hebreus 7:8, você sabia disso? O dízimo é primícia e não sobra. Tem gente que está dando sobra, ele é primícia e não sobra. É dívida e não oferta. É ordem divina e não opção nossa. O dízimo é ordem divina e não opção nossa. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. No entanto, trazer todos os dízimos à casa do tesouro é ser cooperador com Deus no sustento da sua obra, dos pastores, missionários, pregadores, na expansão do seu reino e na proclamação do evangelho até os confins da terra. Conclamo você examinar seu coração e a corrigir essa área vital da sua vida com Deus. Não adie mais essa atitude de ser um dizimista fiel e honrar o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Devemos ser também dizimistas, devolver o dízimo por gratidão, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele te cobre de bênção, te dá saúde, te dá livramento. Dar o dízimo é o mínimo. Quando o camarada está no mundo, ele gasta com drogas, cachaça, mulheres e cigarro e tantas coisas que destrói a sua vida e não traz retorno. Ele gasta 500 mil reais com isso, mas quando Deus o transforma, ele devolve 10% e o Senhor ainda o cobre de bênção, enche os seus celeiros, derrama milagres, cura suas feridas, guarda sua família, te dá livramento. Vale a pena devolver o dízimo. Reveja seu coração, seu conceito, seja mais grato a Deus. Seja dizimista, Deus vai te coroar de bênção, você vai ter para emprestar e para dar. Deus te abençoe.